Fala, véi! Começando aí o terceiro episódio dessa série especial que é o Júlio das Pretas. Eu tô tão feliz assim com o nível do debate, com o papo, com essa possibilidade de encontro com mulheres que eu admiro aqui. E aí, antes de anunciar, né, quero dar aquele alô pra Rede, a melhor conexão do Centro-Oeste. A gente tem que fazer o jabá, não é mesmo? Pra garantir continuidade aí da parceria. Alô, Rede, obrigada pela melhor conexão. E se você quer assinar também, a gente vai deixar na descrição desse vídeo todo o contato e o link do WhatsApp. Agora vamos ao que interessa, né? Que é papear sobre essas vivências. O Júlio das Pretas traz esse protagonismo, né, do Dia da Mulher Negra, afro-latina e caribenha. E hoje eu tô com uma mulher que ela é uma inspiração para mim, né? E ela faz parte ali da minha vida e da minha jornada, porque muito do nosso despertar enquanto mulheres negras, enquanto vivência, movimento e ancestralidade ali, foi nesse processo juntos. A gente fez serviço social, ela atua nessa parte de produção cultural, né, muito bem, com empreendedorismo, com mulheres, né, também nessa perspectiva de gênero, raça e classe. E eu estou com Êmia. Bem-vinda, Pretinha. Ah, amiga, assim não tem graça. Já desestabiliza a pessoa logo no começo, mas muito obrigada. A recíproca é super verdadeira. Eu fico muito feliz da gente ter ficado uma na vida da outra, para conseguir principalmente perceber os processos que a gente vivenciou, a partilha de tantas coisas e 12 anos, 15 anos de amizade por aí, seguem firme e forte, né? E mais que isso, celebrando as conquistas umas das outras, celebrando os momentos, independente, né, do que as pessoas entendem como ser algo próspero, ser bom, porque o importante é que a gente fica. Sem dúvidas, e acompanhando várias trajetórias, e você é inserida tanto nessa parte institucional, ali na CLDF, como nessa parte de vivências culturais, de movimentos, de jovem de expressão, de outros movimentos que você passou. Nesses espaços, como você se enxerga enquanto mulher negra ocupando esses espaços, e a diferença, né, que você sente, assim, de cada território? Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com esse sentimento inicial da sua fala, que é se sentir colaborando, inserida numa rede de impulsionamento coletivo. Eu, por sorte, no meu caminho, sempre tive mulheres poderosas, mulheres incríveis que acreditaram em mim, inclusive quando eu duvidava, né? Quando eu ainda não tinha determinadas perspectivas de futuro, de prospecção de carreira, e sempre teve mulheres nesse caminho, e não dá para negar, né, que foram mulheres negras que me impulsionaram, mesmo não entendendo, mesmo às vezes resistindo, processos que eu ainda precisava vivenciar na carne, na pele, para ter a dimensão do quanto que esse fazer coletivo nunca é um retroceder. Quando uma avança, nenhuma outra retrocede. Então a gente literalmente segue se fortalecendo e hoje eu sinto que eu posso ser esse elo, né, dessa ponte que estende a mão para uma outra mulher negra para que a gente consiga ter perspectivas de futuros um pouco mais atrativas. Isso é interessante, assim, e durante muito tempo foi algo muito latente na minha vivência também, enquanto mulher negra. Nós, né, somos assistentes sociais aí de formação e luta, e muitas das coisas que eu me via, inclusive meu TCC na política pública na UNB foi sobre isso, que é ser uma mulher negra atendendo outras mulheres negras, né? Que é um recorte muito forte. Então, várias vezes, assim, quando eu tava ali no CRAS, que tinha que fazer uma entrevista social com beneficiárias do programa de transferência de renda, eu lembrava de uma tia, eu lembrava de uma vivência ali, eu me enxergava naquelas dores. E aí você falou muito bem sobre essa questão de estar em rede e estar com outras mulheres. Como que também você enxerga uma mulher negra atendendo outras mulheres negras? Você teve essa vivência na procuradoria, e como é que foi esse olhar e esse cuidado que você teve, assim? Olha, é uma pergunta difícil, que hoje
talvez eu consiga elaborar melhor, também por anos de terapia. Inclusive faço. Inclusive façam, fica a dica. Mas principalmente porque para que a gente consiga fazer o exercício de escuta genuína para com o outro, a gente tem que estar muito atento do que é o meu lugar, do que são as minhas dores, para que a gente não projete no outro ou a partir de uma cristalização das primeiras impressões que chegam, aquilo vai te nortear ou vai principalmente enclausurar a visão do que o outro está compartilhando com você. E na Procuradoria, nós tivemos uma experiência muito vasta de atender a diversidade dos perfis das mulheres. Quando a gente pensa em violência, a gente pensa em violências, expressões que muitas das vezes podem ser vistas desde de uma ponta de um iceberg de violências sutis a violências que são tão graves por terem sido expostas continuamente, que aquilo para aquela mulher ela não consegue dimensionar e nem sequer externalizar, seja a raiz daquilo, do porquê aquilo continua, do porquê ela continua passando por aquelas coisas, se submetendo. É muito complexo, né? E ter esse olhar, principalmente cuidadoso, de ser uma página em branco, de coração aberto, para receber e fazer o exercício de que muitas das vezes, quando elas não conseguem nomear, quando elas não conseguem elaborar, porque às vezes a dor ainda está tão viva na própria carne, que ela, no expressar, o choro vem, as emoções gritam, por vezes ela fica descontente ou extremamente desconfortável em expressar o que ela está sentindo para uma outra mulher que na maioria das vezes ela está vendo pela primeira vez, faz com que a gente precisa ter um olhar muito atento, no sentido inclusive de respaldo de estudos, para que a gente consiga fazer uma análise do discurso daquela mulher, para conseguir, muitas das vezes, a partir daqueles fragmentos que ela conseguiu compartilhar com a gente, elaborar algo que possa ser de fato propositivo e que caminhe ela para que não seja mais um lugar onde ela pense, e agora eu estou sendo jogada de um lugar para um outro lugar. Na maioria das vezes, é isso, né? Os serviços não conseguem, em completude, em um único atendimento, esgotar todas as demandas que elas têm. Mas que elas sintam, principalmente, que a partir daquela abordagem, eu posso não ter conseguido resolver, inclusive, boa parte das demandas que ela me colocou ali. Mas que aquela diferença, aquele olhar humanizado, aquele olhar no olho, fez toda a diferença para que ela, inclusive, siga acreditando e dando crédito para essas instituições e que ela siga buscando os direitos dela. Isso me lembrou muito a fala da Maria Valéria, né, professora do serviço social, e ela falava muito assim, eu lembro na faculdade que me marcou muito, se você não tem nada para oferecer para o usuário, ofereça uma informação de qualidade, justamente para evitar essa burocratização dele ir para um órgão, não ir, e a pessoa acabar desistindo. Então, quando a gente tem essa vivência e esse olhar, e a gente enxerga que poderia ser nossa mãe, poderia ser várias pessoas ali durante o atendimento, essa vivência negra de entender onde é a realidade, os espaços que elas estão inseridas, a gente lida com a situação de forma diferente. Eu lembro que quando eu estava no CRAS, tinha outras profissionais brancas atuando, e assim, eu era coordenadora, e quando eu chegava um usuário para atendimento, a pessoa no celular lá conversando, olhando o usuário. Aí, tipo, então, o que você quer? Aí o cara, o mínimo de olhar no olho, escuta qualificada, atenção. Então, assim, talvez a gente tenha esse recorte porque a gente já precisou, ou dos nossos já precisou desse serviço, né? E é muito importante para fortalecer a autoestima, a confiança da pessoa,
você falou um pouquinho da sua vivência, né, nesses espaços e nas vivências dos territórios, dos movimentos culturais. Você está muito inserida na parte de produção. E aí, como que a gente, na produção cultural, a gente se enxerga? Porque geralmente, assim, às vezes a gente vai em evento, principalmente aqui em Brasília, vai começar e já começou, né? Os Na Praia da Vida, os outros eventos, e a gente vê a galera preta, não tá no palco ali na produção, não tá ali o segurança e tudo. Então, como é que você se enxergou e se inseriu nessa área profissionalmente? E como que você busca mesmo tá fortalecendo espaços ou criando próprios espaços? Eu acho que vale a pena dar alguns passos para trás, né? Considerando que a gente teve pessoas que abriram caminhos para que a gente pudesse hoje estar exercendo com maior liberdade esses espaços onde a gente circula. Isso não é um fator definidor, mas sem sombra de dúvida corrobora para que a gente tenha experiências e seja diferencial, inclusive no mercado de trabalho, por ter vivências diversas, né? Eu sou uma bairrista apaixonada. Eu acho que eu sou muito repetitiva quando eu falo isso. Hoje, ainda que eu esteja passando uma breve temporada na Samambaia, o meu coração segue sendo ceilandense por ter nascido lá e por onde... ali foi onde foi a primeira forja da minha identidade, assim, né? Do que eu me entendo e um território do qual eu tenho muito orgulho, porque se não fossem as experiências vividas, inclusive enquanto serviço de acolhimento, né? Na minha infância ali, ter utilizado inclusive os serviços, isso não teria... Eu acho que eu teria sido uma outra pessoa. Eu costumo dizer que eu sou gente porque hoje eu passei por essas experiências diversas. A produção, eu acho que é um lugar muito rico, ainda que muitas das vezes seja um lugar precarizado, porque as pessoas veem os eventos e às vezes elas subestimam, pensam que é algo muito... que tá acontecendo agora, e aí tanto investimento público, né, milhões, não sei o quê, acontece num dia, acontece durante uma semana, um mês, e aquilo se perde no ar. As pessoas não têm a dimensão que é a cultura que faz com que a gente tenha, inclusive, esse senso de pertencimento. Esse lugar de se entender no mundo, de se localizar, inclusive quando nós formos ter experiências diversas, seja para fora dos nossos territórios por conta do ambiente de trabalho, por conta de experiências de estudo, por conta do lazer, inclusive, porque nós mulheres negras estamos aí no mundão inteiro, né? Mas reforçando sobre isso, Brasília é um território negro. Nós já tivemos dados estatísticos de que 58% da nossa população é negra. Hoje, há dados que dizem que chega a 52%, então, né? Mas, enfim, temos outros processos que corroboram para que tenham essas divergências de dados, mas continuamos sendo maioria. Então, somos um espaço estratégico, considerando que nós estamos no centro do Centro-Oeste, e trazemos muita qualificação, considerando que aqui é um dos poucos lugares que nós temos um fundo de apoio à cultura, uma política de cultura muito bem estruturada ao longo dos anos, que infelizmente permaneceram, às vezes, na mão das mesmas pessoas, mas que esse cenário tem mudado, principalmente porque nós não temos mais aceitado ser objetos de estudo, mas queremos ser protagonistas e, inclusive, ser esses contadores de histórias, né, a partir das múltiplas expressões da arte e da educação, por que não? Porque nós também estamos fomentando saberes. E a cultura dá essa dimensão de que sem os processos que precisam ser olhados, e a produção é um ambiente riquíssimo para que você exercite isso, porque você precisa de entender de tudo um pouco, de todos os processos, seja ele antes de acontecer, o que acontece o durante, o pós, e principalmente justificar os impactos que isso tem a médio e longo prazo para formar esse legado, essa força de trabalho, para formar essa cultura do qual a gente hoje se orgulha. Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que mora no Distrito Federal, possivelmente ele não diga para você que ele é um brasiliense. Ele não diga que ele mora em Brasília. Ele vai direcionar para a região administrativa do qual ele mora, do qual
qual ele tem pertencimento e do qual ele não vive aquele território como uma cidade dormitório, mas é uma expressão da cultura viva, do qual ali proporciona espaços de bem viver, cultura, esporte, lazer e socialização que fomentam a identidade que ele é. E eu vejo a produção cultural como esse lugar potente, do qual a gente tem que seguir sendo fortalecido e tendo maior investimento e visibilidade, porque a gente está colaborando para que o mundo veja esse Brasil do qual nós somos. E para que, principalmente, a gente quebre estereótipos de que Brasília não é o resumo ou a única expressão das 32 regiões administrativas. A gente, ainda que seja novo comparado a outros estados, nós somos um catalisador de cultura, de pessoas que acreditaram que esse território seria potente e caberia investimento. Investimento tal qual que eles trouxeram as famílias inteiras e fizeram daqui morada. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de ser esse propagador do qual a gente vai sair do DF para o mundo, colaborando para ser potência onde quer que a gente vá. Isso que você falou é sensacional. Eu também divido desse sentimento também de pertencimento com a Ceilândia, que eu nasci na CI, tenho todo o amor, e também com o Gama, porque aqui onde eu estou, aqui onde é o podcast, aqui onde eu ocupo esse espaço, essa existência, já fui conselheira de cultura aqui da cidade. Eu sempre acho e gosto de mostrar nas minhas redes Brasília fora do eixo, né? Porque senão a gente pensa só assim. E, cara, eu tenho 32 anos. Vou fazer 33. E aí, eu só fui conhecer o Paranoá recentemente. Que eu fiquei encantada com a diversidade cultural, com os movimentos, com as produções culturais incríveis do Paranoá. E eu falei, cara, como que a gente não circula pelo nosso território e como que o nosso território é rico, né? O plano, inúmeras vezes eu fui no plano. E aí eu fui até no projeto do FAC, que eu fui social media desse projeto, FLIR, Escola na Rua. Então, assim, mostrar que a periferia é o centro. Foi um movimento muito bacana. E que legal que tá circulando esses espaços, as pessoas estão... era um projeto ali com apoio e as pessoas estão fazendo as coisas nas quebradas, né? Mas a gente ainda esbarra, por mais que você falou dessa diversidade, com a burocracia de escrever, né? A gente não foi ali moldado para isso. Então, você teria alguma dica, assim, com base na sua expertise, tanto já ter passado por curadorias de projetos, selecionado projetos, assim, o primeiro passo para quem quer começar? Olha, eu fico muito feliz de ouvir esse depoimento de que você foi para uma outra cidade porque você foi estimulada financeiramente para conhecer, né? Eu acho que é uma outra relação com os territórios, porque muitas das vezes a gente é tão carente de permanecer, às vezes, nos nossos microguetos, por Sim. conta que não tem, é uma cidade que não foi criada para estimular esse intercâmbio entre periferias. Ver e saber que você já conseguiu, financeiramente, ser estimulada para ir conhecer e, inevitavelmente, se apaixonar, conhecer um pouco mais, para que volte num olhar que eu acho que é o olhar mais bonito, que é o olhar do aprendiz, que é o olhar do visitante, que olha com carinho para aquele lugar. Quando a gente tem... Cara, eu vou te interromper Fica só... à vontade. Inclusive, assim, tipo, a Martinha do Coco, né, de lá, o patrimônio do Paranoá. Troquei ideias ali com vários produtores culturais, troquei contato, a Sara Badu, e todo mundo aqui, tipo, eu falei, velho, que massa. Onde eu estava que eu não alcancei essa galera, né? E que bom que eu alcancei essa galera. Inclusive, lá rola, eu sou casada com um paraense, e lá rola, como é que é a aparelhagem? Lá rolou uma festa de aparelhagem. Eu falei, caramba, achei que eu precisava viajar no norte pra curtir uma festa desse naipe, assim. Então, cara, é muito diverso quando a gente foge das nossas caixinhas, né? Eu acho que não tem nem que se olhar de um lugar de tipo onde eu estava.
Você estava porque várias condições colaboraram para que você não tivesse esse estímulo. Mas que bom que você está tendo experiências diversas, que está conseguindo nem às vezes ir para outro estado para perceber esse intercâmbio de culturas e que tem a assinatura própria também, né? A Martinha é referência aqui, inclusive eu vejo ela sendo contratada para eventos de grande porte para ser a expressão de Brasília. Porque também é desconstruir isso, né? Não é porque eu sou ceilandense que eu só vou ouvir rap. E é só isso que basta, né? As nossas experiências são diversas e aí é aí que tá a troca das riquezas. Eu admito que por conta da sua interferência, eu me perdi um pouco no que eu estava falando. Mas eu acho que vale um ponto que a gente está falando sobre economia criativa. E a gente está falando que você foi estimulada financeiramente para conhecer a realidade de uma outra quebrada. E o que a gente está falando é sobre saber se especializar, né? Saber ter essas trocas e chegar em outro território capacitado. Então, por mais que esses aparenta ser aparatos burocráticos, entenda que hoje em dia é preciso que, e principalmente estando num lugar estando fora de quem já foi, que pleiteou enquanto participante daquele edital, seja como a pessoa que elabora, seja como a pessoa que hoje em dia está dentro de uma estrutura de Estado, que entende que certos processos precisam ser institucionalizados para que eles sejam viáveis e alcancem mais pessoas. O nosso papel de estando nesses diferentes lugares, é lógico, desburocratizar para que mais pessoas possam acessar. Contudo, precisa que a gente aprenda nessas microexperiências, e isso eu admiro muito o FAC, principalmente porque todas as vezes que há novos editais, tem muita gente preocupada em dar o curso de como acessar aquilo, de como escrever, de como aquilo ser algo um pouco mais próximo da sua realidade. Muitas das vezes, esses professores facilitadores são pessoas que estão pertinho de você, no seu território, que você nem imaginava que conseguiu esse financiamento. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que a gente tem uma oportunidade de, às vezes, fazer e errar, e aí no próximo ano descobrir o que foi, o que não deu certo, e no outro ano tentar novamente e conseguir uma nota expressiva, colabora para que você tenha autoconfiança de participar de qualquer processo seletivo, onde quer que seja. Isso é muito importante. Eu, enquanto participante, eu precisei levar muitos nãos. Eu sei que, principalmente, a gente tem um debate das novas gerações terem muita dificuldade com frustração, mas é um processo muito importante. Teste. Porque assim como no empreendedorismo, tudo é tentativa e erro. Né? Isso está muito bem ambientado. Mas, às vezes, quando a gente participa de um processo cultural, um edital, a gente mira, porque, na maioria das vezes, a gente ficou sabendo fora do prazo, ficou sabendo de última hora. Exatamente. E aí, quer se cobrar numa perfeição que você vai conseguir fazer uma entrega estratosféricas e vai ser selecionada, sendo que aquilo não está compatível ao momento que você está vivendo. Então, se permita, inclusive, fazer mais de uma vez diferentes. Hoje em dia a gente vive uma realidade de editais de fomento. Editais de fomentos que vão ser diversos, seja para atender as ditas minorias, que nós sabemos que são as maiorias, como editais mais amplos, que estão na casa dos milhões. E por que não podemos mirar eles também? Mas para que a gente consiga escalar esses milhões, a gente precisa fazer esse exercício de muitas vezes tentar um edital que é 10 mil reais, que é 5 mil reais, para que a gente vá escalando e se sentindo confortável. Porque não é só acessar, é principalmente saber o que fazer com esse dinheiro. Porque na maioria das vezes, a gente quer muito, mas se a gente não tem habilidades mínimas, que não foram a partir da tentativa e erro, para que a gente consiga melhor elaborar isso, a possibilidade de que no próximo edital você ganhe, aquilo te cause, seja um trabalho tão grande, porque o que eu vejo, prometa
o que, de fato, você vai conseguir executar. Coisas palpáveis. Exato, porque o maior dos nossos erros a gente pensa assim, eu vou prometer mundos e fundos. Eu vou prometer mundos e fundos, mais do que eu posso, inclusive, porque eu preciso mostrar tanto que o meu projeto é genial, que o meu projeto é incrível, que eu vou fazer das tripas coração, muitas das vezes, prometendo que vai fazer entregas, muitas entregas, só que quando vai olhar a planilha orçamentária, não está nem previsto um prolabore para você, que está trabalhando em todas as etapas do projeto. Então, a possibilidade de você sair desmotivada para fazer aquilo novamente, porque foi algo tão desgastante que sugou até a sua alma, vai fazer com que você não tenha vontade de fazer isso novamente. As pessoas que estavam trabalhando com você perceberam que você, nossa, pediu demais pra gente, aquilo não paga a quantidade de trabalho que foi me solicitado. Então, a gente acaba perdendo um conjunto que poderia ser uma força que, conjuntamente, às vezes, faz um projeto um pouco menor, até porque tem que pensar que, na maioria desses editais, eles são avaliados. E essas pessoas têm uma vasta experiência. Então, ela olha de cara de que, nossa, me prometeu o mundo, vai me entregar 5 centavos. Então, ó, já é um fator de descarte. Então, às vezes, vá com um pé um pouquinho mais realista, converse, use inclusive a inteligência artificial, os recursos que tem, converse principalmente com outras pessoas. E outra dica que eu posso dar é, não tenha receio de contar sobre o seu projeto para outras pessoas. Porque o que a gente pensa é sempre que a gente tem uma ideia megalomaníaca, uma ideia incrível e ela vai roubar a nossa ideia. E na maioria das vezes vai ser a partir de uma troca, que às vezes é num botequinho, numa conversa informal, que ela vai falar, poxa, mas olha, na minha experiência, eu já tive isso, ou já ouvi falar que alguém fez dessa forma. E aquilo pode ser algo que vai te poupar e vai te ajudar a moldar em algo um pouco mais compatível. Então, não tenha receio de falar. Porque às vezes, e outra coisa, nunca subestime o seu ouvinte. Se eu tô pegando e contando essa história, inclusive, para minha mãe, para um porteiro, você tem que pensar que se a pessoa mais simples conseguiu entender e captar o que eu quero me comunicar e fazer, eu consigo convencer o presidente da República. Então, não tenham receio algum de compartilhar ao máximo a sua ideia. E principalmente, não seja apegada no sentido como se ela fosse um filho, de que qualquer coisa que alguém vai dizer, nossa, tá falando mal dele. Não, na maioria das vezes são críticas, inclusive, importantes, porque se o outro tá pensando aquilo, pode ser abertura ou margem para outras pessoas também estarem pensando aquilo. Então, por que eu não posso rever, refazer e talvez buscar uma outra estratégia, uma outra meta? Eu falo isso porque meu primeiro edital, eu pensava em fazer uma central criativa, inicialmente, que eu pudesse, porque eu morava no território da Ceilândia, eu ia num sarau toda terça-feira e eu via aqueles poetas, via a arte ali e não via aquelas pessoas serem remuneradas, via aquelas pessoas tristes, na maioria das vezes, que tinha aquele ponto de respiro na semana, que era conseguir expressar sua arte, mas no outro dia eu pensava, ai que droga, eu vou acordar cedo, vou para aquele trabalho que eu odeio, ver pessoas que eu detesto. Então, é uma vida muito triste, mas que tinham um respiro na semana. Isso é muito cruel para pensar anos a fios, né? E aí eu também tinha esses planos megalomaníacos, e aí recebi alguns nãos, e de uma central criativa a gente criou uma marca de roupas, porque era uma do projeto inteiro que eu prometi mundos e fundos, era uma das coisas. E foi aquela coisa que virou e que teve funcionalidade de geração de renda para mim e para outras pessoas por 5 anos. Então, fez muita diferença. O Raiz, né? Exato. Salve, Raiz. Inclusive, tem até hoje a blusa do Raiz aí. Fez, inclusive, um ensaio. Foi, modelei, tem umas fotos. E como que foi bacana aquilo? Até também, eu tava bem no começo, eu acho. Não sei se eu era influenciadora. Tava. Mas bem no começo, tava, né? Sim. E aquilo também foi bom pra autoestima. Tipo, poxa, além de uma marca da quebrada, ter pessoas ali, você se vê bonita, modelando ali no E aí espaço. eu quero
fazer um recorte que também era o início de relacionamento com seu atual esposo, né, Vitoriano? Eu sei que você está me vendo aí atrás da câmera. 9 anos em setembro que a gente faz. Exato, e que vocês estavam no início do relacionamento. E eu lembro quando que você estava apaixonada, tudo, e eu pensei, não, imagina, eu não tava nem apaixonada, que não tá casada hoje em dia, né? E eu lembro que a gente fez esse ensaio, principalmente porque estava perto dos dias dos namorados. Era uma forma de te dar um presente também, por acreditar que você tinha encontrado alguém que te faria feliz. Eu botei muita fé nesse relacionamento Tanto que desde é a o madrinha do começo. nosso casamento, né? Tem que respeitar. Visão de mundo, ela tem. E o quanto que foi importante, porque naquele dia a gente não fez um ensaio só para Raiz, a gente fez um ensaio para uma outra marca paulista, né, de um rapper, que é referência também, e que na época ele acreditou, porque eu soube contar a história. Eu Isso. soube fechar a ideia. Ele tinha vindo fazer um show no Elemento em Movimento, e ele tinha a marca dele, que já era procurada, e eu consegui convencê-lo que estava no começo, que era a primeira vez que a gente estava mostrando a nossa marca publicamente. Consegui convencê-lo de deixar parte da matéria-prima dele sem me cobrar R$1, na base da confiança. Isso fez muita diferença. E fazer aquele ensaio, eu nem sei se eu te falei isso, para mim foi muito importante. E eles me deram devolutivas muito, muito boas, porque vocês, não só pelo olhar apaixonado, mas isso, eram pessoas que comunicavam com o público-alvo deles. Então foi muito assertivo. Então, numa conversa que parecia que ninguém estava ganhando nada, mas ao contrário, foi um ganha-ganha de ambos os lados. Inclusive de vocês, que seguem aí firmes e fortes e ganharam um ensaio belíssimo, que quando todas as vezes, todos os anos, quando ela vai fazer as fotos lá, Eu volto né? lá, Uma das fotos é essa. Desse ensaio. E como que esse momento, assim, né, que você falou, um elemento chave, do poder do convencimento, né, e da oratória, e da gente articular ali espaços, abre as portas, né? Eu vejo que a comunicação, e quando eu aprendi a exercer a comunicação, porque eu tinha muito assim, quando eu comecei na rede social, a gente não tinha muitas referências negras, tinha a galera, mas assim, hoje a gente tem mais. E aí eu ia num sentido, a neutralidade, que as blogueiras tops, elas não se posicionam. E quando eu me posicionei, eu vi que foi a minha virada de chave. Então, às vezes, a gente precisa de posicionamento. Wayme, eu queria que você deixasse, assim, registrado aqui para essa câmera. A gente está nesse mês emblemático, mas não só nesse mês, a gente falou de várias coisas importantes aqui, tanto desse campo institucional, como desse campo de cultura. Inclusive, eu saí, assim, encorajada, porque eu sou daquelas que eu sempre falava, se alguém é essa pessoa aqui no campo. Mas eu nunca escrevi um projeto, então não tive nem a possibilidade de ter meu projeto negado. Então, de pensar, assim, porque a gente já faz território criativo, isso aqui é um espaço criativo, e da gente ocupar, né, esses espaços de forma com qualidade técnica. E eu queria que você deixasse um recado também para as manas pretas que vão acompanhar esse episódio aqui em alusão ao Julho das Pretas. Esse é um mês que é baseado principalmente numa pactuação coletiva. Por mais que a gente tenha como referência o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e em comemoração a Teresa de Benguela, também, por ter, inclusive, se tornado lei esse marco, né? Mais uma vez, a institucionalização é importante. Quando se fala em Junho das Pretas, é uma movimentação coletiva dos múltiplos movimentos que estão colocados enquanto negritudes em múltiplos lugares. Hoje, nós estamos utilizando um canal de comunicação para conseguir se conectar, né? Que inclusive consegue construir a temporalidade para, independente do tempo que você assistir isso, você possa ver, rever muitas das vezes. Então, se envolva, porque na maioria das vezes a gente não sabe por onde começar. Então, mapeie na sua cidade, na sua região, movimentos que já estão articulados, que já iniciaram, pessoas que estão fazendo.
Porque, principalmente, quando a gente tá no início, a gente dá muito descrédito para nós mesmas. E é convivendo entre nós que nós vamos conseguir nos fortalecer, e inclusive a partir dessas trocas que a gente vai conseguindo criar e fortalecer a nossa própria assinatura. Porque hoje eu não tenho dúvidas de que eu sou múltipla, né? Porque eu tive, como eu falei no início, outras mulheres que acreditaram em mim. Então, o primeiro lugar, aproveite o seu território, faça esse mapeamento. Eu sei que muitas de vocês adoram stalkear umas pessoas que vocês estão interessadas afetivamente, né? Para dar umas beijocas, uns amassos, mas por que não olhar os movimentos que estão acontecendo na sua cidade? Porque, para quem não tem grana, eu não preciso ir pro plano piloto ou ir para outro estado para começar. Eu posso perceber o que está acontecendo ali e nessas trocas ir escalando. Principalmente para você que ainda está num processo se entendendo. Porque muitas das vezes nós, mulheres negras, assim como nós temos a vontade de ter a sua identidade, expressar a nossa identidade negra, muitas das vezes ela, né, diferente da classe, do gênero, ela vem de forma retardatária. E ela demora, porque a gente precisa ter muita autoconfiança para dizer que somos quem somos. Então, busque essas outras pessoas. Porque, principalmente quando você tiver dúvidas, vai ser um olho no olho de uma outra pessoa que vai te lembrar quem você é. Os processos que você está fazendo. Então, busque essas movimentações que estão acontecendo e, principalmente, a partir disso, isso seja um impulsionador, não seja uma âncora. Então, a partir disso, conheci uma determinada pessoa, faço comparativo e, nossa, ela é muito melhor que eu, ela já está anos-luz que eu, ela conseguiu isso na idade que eu ainda não sabia nada, nem tinha perspectiva de nada. Não é sobre isso, é um lugar de estender as mãos, porque a gente não está em disputa, a gente está em coalizão, buscando uma troca e principalmente hackear diferentes experiências para que a gente consiga sair do lugar que estamos, levando outras pessoas mais adiante. Então, se eu posso te dar uma dica, a partir desse mapeamento dessas pessoas que fazem e que às vezes não tem a ver com o seu território, mas procure pessoas que façam esse vibrar, porque se você for procurar se ir para um lugar, se juntar com outras pessoas por grana, por coisas que às vezes você não bota fé, isso não vai ter possibilidade de continuidade, porque principalmente os seus valores naturalmente vão te bloquear, porque tem gente que vai fazer propostas que não vão te levar muito longe. Então, vá com pessoas que às vezes não tem muito a oferecer, mas que vibram o seu coração, para que você consiga trocar com ela, trocas genuínas e principalmente nos momentos de dores vocês consigam seguir adiante, para que aquilo, em outros momentos, às vezes, daqui a alguns anos você possa voltar para o seu território, voltar para a sua rede e falar bem assim, olha, agora sou eu que posso ajudar você. Então vem comigo, porque eu consegui abrir caminhos e aí nada mais justo é a gente retornar para quem a gente confia, para os nossos. E você só confirmou o que eu falei aqui no início, como que eu te admiro, da nossa amizade, e a gente tem muito esse espaço seguro, sim, né? Então, de uma fortalecendo a outra em seus múltiplos caminhos e desse caminhar. Então, é muito importante você procurar uma rede que você se sinta essa confiança ali de crescer. E uma rede que quando, várias vezes, assim, né? A Lorena, no episódio anterior, tipo, emprestaram os meus olhos. E às vezes, quando eu não me enxergava essa minha potencialidade, você falava, não, amiga, mas isso ali, pegar na mão ali junto, né? Então, você se aquilombar, eu acho que é uma forma da gente existir, preservar a nossa existência, né, no mundo e manter a nossa sanidade mental juntas e fortes.
E eu queria que você deixasse pra galera suas redes sociais, onde a gente acompanha mais o seu trabalho. E quiser dar o último recadinho, pode falar. Hoje eu estou como assessora parlamentar da deputada Deise Amarilho, do qual tem uma proposta principalmente para a melhoria da saúde, né, como um todo, direcionada a mulheres, à educação. Então eu corroboro, né, dentro desse gabinete para conseguir fazer o que eu sempre fiz em outros lugares, que é construir mundos, né, lugares um pouco mais confortáveis pra gente. Enquanto facilitadora, como socioeducadora, eu sempre fiz questão de estudar, às vezes hackear, né, várias coisas para que esse discurso fosse acessível, para que ele fosse gostoso, para que ele fosse atrativo, né? E aí eu tenho buscado construir políticas públicas de dentro que sejam mais atrativas e sejam um ambiente um pouco mais acolhedor. E aí, enfim, eu tenho muito orgulho de ter colaborado de que hoje a gente tem um núcleo da Defensoria Pública direcionado especificamente para mulheres dentro da Câmara Legislativa. Então, a Casa do Povo não é só para político, não. É para você que vota e que faz a diferença. Porque se não fosse o seu voto, essas pessoas não estariam lá. Então, repensem em que vocês vão fazer isso. Se possível, facilite o caminho para outras pessoas. Todas as vezes que eu vou dar aula, eu gosto de falar isso, que eu sou uma facilitadora, né? Eu sou a ponte ali entre meios para que nessa troca genuína, então, se possível, estenda isso para alguém. Às vezes dando uma curtida, né, para o Véi Podcast ou para outra empreendedora, para alguém que está fazendo acontecer. E para nós que somos mulheres negras, acredite, a gente precisa muito desse reforço positivo, principalmente nas redes sociais, porque uma coisa é fazer esse olho no olho das pessoas que a gente gosta e tem vínculo. Outra coisa é para quem a gente acabou de conhecer, do qual a gente acabou de comprar um serviço. Fazer isso publicamente faz toda a diferença para ampliar essa audiência, porque o que a gente está precisando fazer é ampliar a audiência não só no digital, mas no presencial, para que as pessoas vejam o que a gente faça, para quando possível, quando elas tiverem grana, quando elas tiverem acesso, quando elas estiverem ocupando determinados espaços, é de você que ela lembre, uma outra mulher negra, do qual ela vai poder seguir trocando figurinhas, independente de onde está. Então, as minhas redes sociais, eu só tenho o meu Instagram, né? E vez ou outra eu sou contratada para alguns projetos, do qual eu sou uma socioeducadora. Então, se quiser me seguir, é @WEMMIA. O Emia. É muito fácil, porque esse nome não é tão comum, né, gente? Eu acho que ela é a única no Instagram, não tem outra, o Emia. Não. Mas, na dúvida, pesquisa o Emi Anitta, que aí não tem jeito. E no LinkedIn também, tu está lá no LinkedIn. Gosto de escrever algumas coisas. Contrate as pretas por aí. favor. Muito obrigada a vocês que acompanharam esse terceiro episódio. A gente ainda tem aí mais coisas e papos incríveis com vocês pra gente celebrar essa nossa existência. Me siga no Instagram, @exitainá, e siga o véi.brasília. Valeu!